Vamos lá então, pessoal, para a segunda parte aí de legislação. Né? Antes a gente tinha feito uma introdução e falado sobre infrações. Agora a gente dá início aí normas de circulação e passa brevemente aí sobre a nomenclatura de sinalizações. Então vamos lá. Não vamos ir direto aos artigos, ler o código de trânsito na íntegra aqui para não ficar tão maçante, mas vamos para uma breve explicação. Lembra do porte, né, e validade dos documentos? Lá no artigo 133 e 159 ele menciona que você tem que transitar sempre com a CNH, né, em original ou digital e o documento do veículo que é o CRLV. Antigamente era impresso verdinho assim, hoje é tudo digital, né? Por consequência, vai lá para o artigo 162. Se você dirigir o veículo, né, dirigir o veículo sem possuir a CNH, lembra que vai dar uma multa gravíssima de R$ 880, né, além de outros artigos que a gente pode aplicar, né? Dirigir sem CNH, entregar a direção do veículo à pessoa não habilitada, deixar que a pessoa referida nos incisos do artigo 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Então, brincando aí, são 3 infrações que ele pode aplicar de R$ 880 cada uma. Lá no 230 ele fala do licenciamento, né? Então lembra lá aquela taxinha dos R$ 90 hoje que você tem que pagar todo ano. Se você for pego com aquela taxa vencida, vai ser infração gravíssima da pátio, né, lá em si, e você vai ter que pagar guincho, estadia por não ter pago R$ 90, né? E lembrando também lá que se você esquecer o documento, né, e se você tem ele, mas não conseguiu apresentar para o agente naquele momento, é somente infração leve. Então, basicamente isso que a gente tem que reforçar quanto ao porte e validade dos documentos. Veículo, lá no 27, ele menciona que você tem que estar com ele sempre em boas condições para transitar, bem como combustível suficiente. E como consequência, tem lá o artigo 180, que fala da infração por transitar sem combustível. Lembra lá que transitar sem combustível entra como uma infração média R$ 130 e como a gente mencionou na aulinha anterior, da remoção do veículo. Então cuidado lá para não deixar acabar o combustível e não sofrer a chamada pane seca. E no 230 também mencionamos aí na aulinha anterior sobre o escapamento. Lá no 230 ele vai mencionar de transitar com escapamento alterado, inoperante, deficiente, né? Ele utiliza esse termo para a galera que troca o escapamento e coloca o esportivo. Geralmente é esse artigo 230 aqui, né, que o pessoal acaba levando, né? Lembra que do escapamento é infração grave e lembra que a responsabilidade é do proprietário. Então cuidado lá naquele 1 ano de permissão. Beleza? Condutor, né? Postura e domínio do veículo. Aqui no 28 e 169 é algo bem contraditório. É algo bem contraditório aí. Lembra que lá no 28 ele vai mencionar que você tem que transitar com atenção, sempre lá, e segurança no trânsito, né? E por consequência tem um 169 que é a infração por você conduzir o veículo sem os cuidados básicos da segurança. Imagine, né? Se transitar sem os cuidados básicos da segurança, você pode prejudicar um acidente, quem sabe, né? Prejudicar algo mais grave. E o pessoal sempre, quando cai essa pergunta, vai lá e responde direto que você transitar com o veículo sem os cuidados básicos da segurança caracteriza infração grave ou gravíssima. Não. Aí que entra o contraditório que a gente mencionou. Está lá no 69. Transitar com o veículo, né, sem os cuidados básicos da segurança é somente infração leve. Esse aqui eu já vi cair lá. Então lembra lá que é somente infração leve. E o 252, ele fala de você transitar com objetos entre braços e pernas, né? Com questão sonora, né, em si, fones de ouvidos conectados à aparelhagem sonora, mas o principal que a gente tem que reforçar aqui, né, é o dirigir com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer os gestos regulamentares, né, que a gente vai mencionar mais para frente, que hoje quase ninguém usa, né? E mudar marcha, mexer no rádio em si. Agora, você andar somente com uma das mãos entraria como infração, né, no 252. Lembrando que tudo que está aqui no 252 é infração
média, R$ 130. Bem como a última que eu gosto de discutir com o pessoal, que é sobre calçado. Lembra lá que dirigir de chinelo de dedo não pode, mas dirigir descalço pode. Né? Então lembra lá, descalço pode e chinelo de dedo não pode. A única coisa que ele menciona ali, né, que você é proibido dirigir o veículo com calçado que não se firme nos pés, no caso o chinelo, que não se firme nos pés, ou que comprometa a utilização dos pedais. Uma pegadinha que cai às vezes lá é para você assinalar a infração. Aí a pessoa geralmente marca, né, que é com o braço lá de fora, a infração junto com o sapato de salto alto. Não, sapato de salto alto em nenhum momento pelo código é dito como infração. Ele só menciona ali, calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Ah, mas o salto vai comprometer a utilização dos pedais. Quem que vai dizer se está comprometendo ou não? É o condutor. Então, se há um salto, né, um calçado bem firme nos pés, um salto baixinho, razoável, beleza. O que não adianta é colocar aquele salto enorme e dizer que está tranquilo para dirigir. Então, lembra lá que se cair no teórico sobre salto alto, ele não entra como infração, somente o chinelo. Lembra lá, artigo 252. Conduzir o veículo com calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Beleza? E aqui a gente reforça, né, a questão do 167 e 168. O 167 fala do cinto de segurança. Lembra lá que o cinto de segurança é de responsabilidade do condutor. No dia do exame prático, você dirigindo e tendo outros alunos na parte de trás, você é responsável por cobrar o cinto da galera lá. E lembra que sem o cinto é infração grave, né? Sem cinto, infração grave, né? Vai dar lá os seus R$ 195, como a gente já mencionou na aula anterior sobre valores. Mas às vezes eu gosto de dar uma reforçada com ênfase, né, em si, em valores atuais, né? Pode ser que isso futuramente mude, né? Geralmente eles fazem anualmente o ajuste dos valores das infrações, mas hoje, né, sem cinto, uma multinha de R$ 195. No 68, ele vai lá mencionar da questão da cadeirinha, do dispositivo de segurança. Lembra lá que sem a cadeirinha de criança é infração gravíssima, né? R$ 293. Não que caia valores, né? Mas pode cair talvez a natureza. Então lembra, sem cinto é infração grave e sem a cadeirinha, infração gravíssima. Lembra lá, pessoal. E o 244 ele menciona sobre a motocicleta, né? Conduzir a motocicleta sem capacete, fazendo malabarismo, tal, mas o principal aqui falando de passageiro, lembra lá, criança na garupa da moto somente acima de 10 anos. Se for pego uma criança menor de 10 anos na garupa da moto, infração gravíssima, né? E também, né, como igual a da cadeirinha ali em si, infração gravíssima conduzir com a motocicleta com criança menor de 10 anos na garupa, e além da infração gravíssima aqui, né, da criança na moto, dá a suspensão do direito de dirigir. Fechou quanto aos principais artigos que às vezes pode cair no teste lá? Vamos ir para circulação, né? Vamos fugir um pouco dos artigos, vamos mais para a interpretação. Então lembra lá que você como condutor vai transitar sempre pelo lado direito da pista. Como assim lado direito da pista? Imagina você dirigindo esse carro vermelho. Você como condutor, você está do lado direito. Né? Você como condutor está do lado direito. E você dirigindo aquele carro azulzinho ali em cima, você como condutor do carro azul, você vai estar do lado direito, que é a chamada mão francesa. Então falou lá em questão de se portar na via, né, de duplo sentido, tal, você sempre vai se portar pelo lado direito. Lembra lá, que é a chamada mão francesa. A mão inglesa, né, tem alguns lugares, alguns apartamentos, condomínios que utilizam a mão inglesa, que é invertido daí. Né? Várias faixas no mesmo sentido. Então lembra lá, vamos olhar nessa parte de cima aqui. Então, deixa eu até colocar o apontadorzinho. Então lembra lá que a faixa da direita, aqui onde estão os caminhões, o ônibus, justamente ela é para veículos mais lentos e pesados, né? Então caminhão, ônibus, veículos lentos sempre vão se permanecer nessa faixa da direita. E a faixa da esquerda, onde está esse veículo amarelo, é para os veículos que estão né, em maior velocidade. Vamos falar lá que aqui o limite é 100 km por hora.
e você já está dirigindo esse carro amarelinho aos 100 km por hora, no limite da via. Se chegar um veículo em alta velocidade atrás de você aqui dando sinal de luz, seta para você sair da frente, você tem que mudar de faixa, né? Assim que possível, sinalizar, mudar de faixa e deixar esse veículo passar lá. O que você não pode é obstruir a passagem, falar, eu já estou no limite da via, a pessoa que está atrás lá que espere. Muita gente faz isso. Não pode, você vai estar obstruindo a via. A teoria interpreta que essa pessoa que está aqui atrás, ela pode estar com alguém ferido, alguém machucado, precisando de socorro, alguém lá em trabalho de parto, por isso que você não pode obstruir a passagem. Vê um veículo atrás de você lá, mude de faixa e deixa a pessoa ser feliz lá em alta velocidade. Claro, teoria interpreta que pode ser alguém em questão de urgência, né? Porém, a gente sabe que na prática às vezes é um apressadinho mesmo. Seguindo, os artigos dá para a gente pular, pessoal, qualquer coisa, dei uma reforçada aí no material de estudo de vocês. Vamos direto ao assunto que pode cair interpretações lá. Preferência em cruzamento não sinalizado. Isso cai com frequência lá. Lembra desse termo rodovia. Rodovia. A preferência em cruzamento não sinalizado, ou seja, não tem pare para ninguém. Entre uma rodovia e uma estrada normal, né? A preferência vai ser de quem está transitando pela rodovia. Lembra lá. E lembra desse termo, vocês já vão entender o porquê que eu estou reforçando ele. Rotatória, né, quem está transitando pela rotatória, nesse caso o carrinho azul, né, quem já está realizando a manobra. E aqui, nesse cruzamento, aqui, onde não tem a preferência, né, não tem pare para ninguém, ou melhor, não é preferência, não tem pare, não tem sinalização para ninguém, a preferência, aí sim, né, vai ser de quem se aproxima à direita do condutor. Meu Deus, o que é isso? Não entendi nada. Direita do condutor? Imagina você dirigindo esse carro azul. Você, como motorista do carro azul, o veículo vermelho vai estar à sua esquerda. Né? Então não vai ser ele que vai ter a preferência, não é ele que vai. Você dirigindo esse carro vermelho, se você olhar, o azul vem à sua direita. Você, como condutor do vermelho, o azul vem à sua direita. Então a preferência vai ser do azul. Às vezes pode acontecer de um acidente em cruzamento assim não sinalizado e a galera, poxa, não tem pare para ninguém, cada um fica com seu prejuízo. Não, a pessoa deveria saber que pelo Código de Trânsito lá, a preferência em cruzamento não sinalizado é de quem se aproxima à direita do condutor. Bem confuso essa parte, dei uma reforçada depois. E a dica que eu dou é só vocês fazerem um reloginho, né? Eu sempre falo, né, dessa dica do reloginho. Imagina um relógio de ponteiro, né, no sentido anti-horário. Então imagine o ponteiro lá passando por todas essas ruas. Aqui não tem nenhum carro, aqui também não tem nenhum carro. Lembrando em sentido anti-horário. Chegou aqui no carro vermelho, opa, tem um carro vermelho aqui, mas depois dele tem mais alguém? Vamos continuar lá. Depois do vermelho, o azul. Opa, chegamos aqui, tem mais um veículo. Depois do azul, tem mais alguém? Depois do azul, não tem ninguém. Então, chegou no último veículo, no sentido anti-horário, chegou no último veículo, o último que vai. Então, dei uma reforçada lá nessa questão do veículo que vem à direita. Lembra que a preferência é dele, em cruzamento não sinalizado. Essa aqui é uma questão que cai com frequência lá no teste. E o pessoal erra com muita frequência mesmo. Ambos veículos se aproximam, né? O ônibus por uma avenida, e um carro por uma rua normal, onde o semáforo está amarelo intermitente, ou seja, não tem sinalização para nenhuma das partes. Quem tem a preferência? Todo mundo vai lá e marca direto o ônibus. Não é do ônibus. A preferência é do carro, porque se aproxima à direita do motorista do ônibus. É só você fazer o reloginho no sentido anti-horário lá, ó. Passou aqui, não tem nenhum veículo, aqui não tem nenhum veículo. Chegou no ônibus, beleza, depois do ônibus tem alguém? Ah, tem o carro, depois do carro não tem ninguém. Então chegou no último, o último que vai ser quem está à direita do motorista, né? Então, à direita do motorista do ônibus. Um pouquinho confuso, mas dei uma reforçada lá. Aí o pessoal fala, mas não é do ônibus porque ele vem pela avenida? Lembra do termo que a gente falou? Rodovia.
Se na questão falasse rodovia, a preferência era do ônibus. Na avenida se mantém aquela regrinha lá do à direita. Então a preferência aqui vai ser do automóvel. Essa questão cai com frequência lá. Circulação em passeios, né? Lembra que não é permitido circular em passeio, somente, né, para acessar imóvel lindeiro, né? Imóvel, casa em si, estacionamento, garagem, aí você pode passar por cima, né, da calçada. Agora você transitar, andar com o carro, com a moto em cima da calçada lá, né, por querer, vai sendo infração gravíssima, vezes 3, que hoje dá lá seus R$ 880 de multa. Seguindo, aí, e agora, pessoal? Nesse cruzamento aí, quem que tem a preferência? Ambulância ou carro azul? A galera direto vai lá e fala, a ambulância. Não, não é da ambulância, preferência do carro azul. Então, mas e se a ambulância estiver em atendimento? Aí que a gente reforça a diferença entre preferência e prioridade. Preferência decorre de uma regra específica, ou seja, quem vem à direita do condutor. No caso, o carro azul. Lembra do reloginho lá, o último que vai. Então, a preferência, que decorre de uma regra, é do carro azul. Agora, a prioridade entraria da ambulância, porque a prioridade decorre de uma situação ou circunstância. Se a ambulância estiver em atendimento, com o sinal sonoro ligado, né, e a luz vermelha intermitente, tem que ser ambos, né? Sinal sonoro e luz vermelha intermitente, aí ela passa a ter prioridade sobre o cruzamento. A preferência do carro azul, mas ela passa a ter prioridade. Então lembra lá da diferença entre preferência e prioridade. Às vezes caem algumas interpretações sobre batedores, então lembra lá que batedores é essas motos que vão escoltando um determinado veículo. Então em cruzamentos, né, por mais que a preferência era desse carro verde e do carro vermelho aqui, veículos precedidos de batedores, desde que devidamente sinalizados, né, passam a ter prioridade. Lembra lá, veículos precedidos de batedores, né, passam a ter prioridade desde que devidamente sinalizados. Um vídeo curto, pessoal, prestem atenção aí nessa reportagem o que aconteceu. Motorista de um guincho estacionado na contramão foi indiciado pela morte de um motociclista que bateu contra o caminhão dele. Vamos falar novamente então com o Alberto De Angeli, é ele que traz as informações pra gente. Oi, Alberto, qual é a conclusão então dessa investigação? Bom dia para você. Oi, Cláudia, bom dia para você, para a Polícia Civil, para o delegado de trânsito. O motorista do guincho foi responsável pelo acidente porque não teria sinalizado de forma correta o local da colisão e porque o guincho estava parado na contramão. Esse acidente foi no dia 10 de junho, no trecho da BR-369 que corta Londrina. O acidente foi por volta das 6 da manhã. O guincho tinha sido parado na contramão para retirar um carro que estava sobre um canteiro da rodovia. Só que nisso veio uma moto no sentido correto, não percebeu o guincho e bateu contra esse guincho parado na contramão. A motociclista, de 41 anos, acabou morrendo. Agora o inquérito foi concluído e o motorista do guincho foi indiciado por homicídio culposo no trânsito, quando não há intenção de matar, mas se assume os riscos. A pena neste caso é de até 4 anos de prisão. O motorista vai responder ao procedimento em liberdade. Na época, ele disse que teria sinalizado corretamente o local, mas a polícia investigou e apontou que não havia cones, a sinalização não era correta e não havia a iluminação adequada ali para evitar esse acidente que resultou em morte no mês passado aqui em Londrina. Cláudia Soler. Obrigado, Alberto. Retornando aí ao slide, e aí, pessoal?
Aquele motorista do guincho, ele poderia estar ali na contramão para fazer a remoção do veículo? O pessoal geralmente fala que não, mas sim, ele poderia estar ali, sim, desde que devidamente sinalizado. Lembra lá que veículos em si de serviço, utilidade pública, eles passam a ter prioridade de parada e estacionamento. Então ele poderia estar com aquele caminhão na contramão para remover o veículo, porém ele deveria estar devidamente sinalizado. Algo que foi investigado e foi visto que não estava sinalizado. O pessoal sempre fala, né? Poxa, mas como que a mulher lá da moto que foi a óbito não viu o motorista do caminhão? Era de manhã ali, clareando o dia, provavelmente estava escuro ainda, né? E não teve a devida sinalização, acabou acontecendo o acidente. A principal questão que a gente discute é sobre a pena. Ele menciona que o rapaz iria pegar 4 anos de pena em liberdade. Como assim? O cara estava na contramão, sem a devida sinalização, né? Causou o acidente, tirou a vida da moça da moto e vai ficar em liberdade, ele não vai pagar por isso? O que deixou ele livre, né? O que salvou ele, a gente vai falar lá em Primeiros Socorros, é o artigo 301 do Código de Trânsito. Ele menciona lá, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar o pronto integral socorro àquela. O que tem a ver isso? Então lembra lá, que se você, por mais errado que você esteja, igual aconteceu nesse vídeo ali, nessa reportagem que a gente viu, a melhor atitude que você faz é ficar no local, prestar o socorro, ligar lá para o serviço de urgência e ficar no local. Você prestando o pronto integral socorro àquela, não se imporá prisão em flagrante e nem se exigirá fiança. Então, numa situação de acidente, que não aconteça com ninguém aí, mas caso aconteça, a melhor atitude que você faz é ficar no local. Beleza? Finalizando essa parte de preferência e prioridade, então lembra lá que preferência é de quem vem pela rodovia, né, entre uma rodovia e uma rua normal, e quem vem pela rodovia. Rotatória é quem já está na rotatória, e lá no cruzamento, quem se aproxima à direita do condutor. Lembra lá no reloginho no sentido anti-horário. E prioridade, né, decorre, lembra que preferência de uma regra e prioridade decorre de uma situação. Então, os batedores, serviço de utilidade pública, socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização, operação de trânsito, ambulância, eles passam a ter prioridade sobre um cruzamento, desde que devidamente sinalizado com luz vermelha intermitente e o sinal sonoro. Fechou aí? Seguindo agora aqui para algumas outras questões, bem em específico que cai lá no teste. Veículos sobre trilhos. Lembra lá, preferência, né? Voltando nessa questão também, a preferência entre uma rua normal e uma linha férrea, a preferência vai ser sempre de quem vem pela linha férrea. Então imagina lá o tamanho do trem e a sua velocidade. É óbvio que a preferência vai ser de quem vem pela linha férrea. Algumas questões em específico, lembra lá da sinalização, né? Esse xizinho aqui, né? E o tal do pare ou escute, lembra que é chamado de Cruz de Santo André. Então falou a sinalização da linha férrea, lembra da Cruz de Santo André. E outra questão que cai lá sobre o trem, bem sem sentido, mas está lá no manual do Detran, né? A não ser que façam atualizações em questões aí do Detran, tal, mas até hoje cai lá. A distância que o trem percorre após acionados os freios. Muito sem sentido, depende da quantidade de vagão, velocidade e tudo, mas segundo o Detran lá, o que cai é de 200 a 300 metros. Falou a velocidade para o trem parar totalmente após acionados os freios? Lembra lá, 200 a 300 metros. Ultrapassagem de ônibus. Aqui a gente vai reforçar durante todas as aulas isso. Lembra da previsão, prever possíveis acontecimentos. Lá no artigo 31 ele menciona que um ônibus realizando embarque e desembarque, você pode parar atrás dele ou realizar a ultrapassagem. Porém, ao realizar a ultrapassagem, né, a linha permitindo, você realizando a ultrapassagem, você tem que prever. Né? O que prever? Prever que pode sair um passageiro do ônibus e querer atravessar pela frente dele. Então, você prevendo que pode acontecer isso, você reduz a velocidade
imaginando que pode sair esse pedestre ali na frente, evitando assim um perigo, né, um risco de atropelamento. Então, sempre ao ultrapassar o ônibus, lembra lá de dar uma reduzida na velocidade. Ou parar atrás ali, né? Ingressando na via, vamos falar que você está saindo lá da tua casa ou do pátio do Detran lá no dia do teste do exame. Lembra que a preferência, né, primeiro de tudo, é do pedestre. Você não pode avançar aqui e obstruir a passagem do pedestre. Então, primeiro a preferência do pedestre, né, aquelas paradinhas no portão, preferência do pedestre e depois dos veículos que transitam na via. Não vamos focar tanto nos artigos e infrações, né, depois qualquer coisa a gente dá uma reforçada nisso. Conversão à esquerda. Falando lá do acostamento, lembra que transitar no acostamento não pode. Acostamento é somente para parada de emergência ou para fazer uma conversão à esquerda. Conversão à esquerda, onde não tenha local apropriado. Digamos que uma rodovia de pista simples aqui, né? Você não vai parar aqui com um caminhão vindo a 90 km por hora atrás de você. Então, nesse caso, você para, liga a seta, né, dizendo que, opa, quero virar aqui, espera o fluxo de veículos passar e após isso você faz a conversão. Em mudança de faixa, lembra lá de se posicionar sempre com antecedência. Liga a seta, muda de faixa, liga a seta de novo, muda de faixa, quantas vezes precisar. Nunca de uma vez por todas, isso aumenta muito o risco de acidente. Então fechou, mudança de faixa sempre com antecedência. E o acostamento, lembra que não pode transitar nele, somente lá se teu carro estragar, então para você fazer imobilização dele ou para você virar à esquerda num local onde não tenha local apropriado para realizar essa conversão. Aí você pode acessar ali o acostamento. Conversão à esquerda, né, isso é cobrado muito lá no teste prático. Então imagine que você está nesse carro amarelo, você quer virar à esquerda. Quem já dirige acaba fazendo sempre essa cor vermelha aqui, mas o correto é essa verdinha, um verde meio diferente aqui, é a chamada conversão IL. Então você sempre vai virar à esquerda, você tem que ir lá na frente e virar na tua faixa, né? Ou seja, onde você vai transitar. Você não pode realizar essa vermelha, né? Como muita gente faz. Lá no teste, né, dá um BOzinho se fizer dessa forma. Conversão à direita, né? Virar à direita, a teoria interpreta que você tem que se aproximar o mais próximo do meio-fio possível, né? Justamente para fechar a passagem aqui, caso um motociclista, por mais que é errado, mas sempre vai acontecer do motociclista querer passar pela direita, né? Ou um ciclista. Então, por isso, de se aproximar o mais próximo do meio-fio possível. Cuidado para não se aproximar demais, que na hora de você virar, se você estiver muito perto do meio-fio, a roda de trás sobe no meio-fio, né? Hoje, né, na avaliação que está sendo hoje do Detran, subir com a roda em cima do meio-fio é eliminatória. Nesse novo processo de habilitação, na resolução 1020, provavelmente essas questões de avaliação caiam por água abaixo, né? Seja por infrações de trânsito e não por eliminatória igual essa de subir no meio-fio. Mas hoje está sendo cobrado, né, da maneira antiga, depois provavelmente vai ter atualizações, mas até então no teste, se subir com o meio-fio, com a roda, né, o pneu em cima do meio-fio, é eliminatória. Né? Então cuidado lá para não se aproximar demais. E se tiver um pedestre iniciando a travessia ou um ciclista aqui, lembra que você tem que dar uma segurada, para lá, dá uma seguradinha, espera o pedestre atravessar totalmente a via, para daí você seguir. Mesma coisa do semáforo. Se você está lá no semáforo e abre o semáforo e tem um pedestre realizando a travessia, você tem que aguardar o pedestre terminar totalmente essa travessia. Você não pode colocar o carro em movimento antes dele terminar a travessia lá. Algo que na prática a galera acaba não fazendo, né? Só falta os carros passar por cima do pedestre na hora que abre o semáforo. Mobilização, algo muito importante, não só para o teste, mas para o dia a dia. Seja num acidente, seja um veículo ter estragado em si, como que você vai colocar o triângulo lá? Qual a distância para a colocação do triângulo? Lembra lá das vias que a gente mencionou anteriormente? Então a colocação do triângulo é a velocidade das vias, em metros. Então se você está numa via de 100 km por hora, a distância do triângulo, 100 metros. 80 km por hora, 80 metros. E por aí vai.
Lembra que a velocidade da via, né, local é a menor de todas, então a distância mínima para a colocação do triângulo é da via local, que é 30, lembra lá, 30 km por hora. 30 km por hora, que vai ser 30 metros. Você não vai ter uma trena para medir, né, esses 30 metros ou a distância em si de cada via. Então você vai contar em passos longos. O passo longo humano ele vai dar em torno ali de 1 metro. Né? Então, 100 km por hora, 100 passos longos e por aí vai. Questões também que podem cair, interpretações em cima disso. Distância mínima, lembra lá que é 30 metros, a distância conforme cada via, e se você está contando lá os passos para a colocação do triângulo e chegou numa curva, né, você zera e começa a contar tudo de novo. Chegou em curva, zera e começa a contar tudo de novo. E uma que eu tenho visto cair também direto no teste é sobre a noite. Lembra lá, noite, neblina, cerração, chuva, qualquer fator que aumenta o risco de acidente. O que você faz com essa colocação do triângulo aqui? Né? A distância, você dobra. Então, qualquer fator que aumente o risco de acidente, a distância da colocação do triângulo, você dobra. De 100, 200. De 50, 100. E por aí vai, né? De 60, 120, conforme o limite de velocidade da via. Ciclomotor, lembra lá que ciclomotor é aquela motinha de baixa cilindrada, que para conduzir ela tem que ter a tal da ACC, né? Autorização para conduzir ciclomotor. Então, tanto bicicleta quanto ciclomotor não podem transitar em via de trânsito rápido e nem em rodovia, justamente porque elas não atingem a velocidade mínima. Né? Então lembra lá, ciclomotor, aquela motinha de baixa cilindrada, e bicicletas não podem transitar em via de trânsito rápido ou rodovia. Bem como a bicicleta, como a gente falou, salvo se tiver acostamento. Então se for lá na BR que tem acostamento, a bicicleta pode transitar lá tranquilamente. É um local perigoso? Sim, é um local perigoso, mas a legislação permite a bicicleta trafegar ali no acostamento. Transporte de criança, como a gente falou ali no início, lembra que é infração gravíssima sem a cadeirinha, e reforço sempre aqui do nascimento até 13 quilos ou até 1 ano de idade. A criança está em formação, então lembra que a criança, a cadeirinha, né, tem que ir com a criança no carro de costas para o movimento, de forma contrária, justamente porque se acontecer um impacto, o corpo da criança vai se acomodar na cadeirinha. Muitos pais fazem errado de colocar ela na posição normal. Imagina, a criança está em formação, se acontecer um impacto, a chance dela se machucar vai ser muito grande. Então, nessa fase, a cadeirinha tem que ser de costas para o movimento. E lembra lá que sem cadeirinha é infração gravíssima. E sem o cinto, lembra lá, é infração grave e responsabilidade do condutor que todos estejam de cintos. Fechou, pessoal, aqui quanto normas? Vamos partir para a sinalização de trânsito. Não vou focar no desenho das placas, nos nomes, isso vocês deem uma analisada no material de estudo de vocês, é bem objetivo, é você olhar o desenho e saber o que ele significa. Aqui em aula, né, no resumão, a gente vai focar nos nomes, nos temas em si da sinalização, né, na nomenclatura. Brevemente aí sobre o objetivo, né, meio óbvio, transmitir aos usuários informações para uma conduta correta, adequada e segura nas vias, ordenando e orientando o tráfego. Se você está lá viajando numa BR, você vai ver uma sinalização de trânsito, ela tem que ser objetiva, você tem que ver ela e já saber o que ela está te passando. Você não vai ter que pensar o que ela está querendo dizer. Então, sinalização é algo objetivo. Questão de nomenclatura aí, lembra lá, sinalização vertical e horizontal. Vertical é a posição de pé, então tudo que está de pé lá vai ser vertical. Nesse caso, as placas, né, semáforo e tal, tudo que está de pé é vertical. Horizontal, né, deitado. Tudo que está no chão, tudo que está pintado no chão, as faixas em si,
o pare, tudo isso vai ser sinalização horizontal. Então lembra que vertical de pé, horizontal deitado. As placas e as pinturas no chão. Dica para nomenclatura aí, nas duas principais que caem no teste. Regulamentação e advertência. Quem parou aí para observar, existem placas, por exemplo, a placa de pare, né? Vermelha e a placa de pare amarela. Qual a diferença? Placa de vermelha, regulamentação. Anotem bem esse nome aí. Ela vai te obrigar a algo, né? Então, regulamentação te obriga. Então, ela sempre vai utilizar lá verbo de ordem. Siga, vire, mantenha-se, conserve-se, né? Obrigatório, permitido, exclusivo, sempre algo te obrigando. Se você desrespeitar uma placa de regulamentação, possivelmente você vai levar uma multa, né? E a advertência é a placa amarela. Ela não possui uma ordem, mas sim um alerta. Então ela vai utilizar termos lá como limitado, adiante, à frente, algo que não seja uma imposição de uma ação. Então, reforçando, regulamentação te obriga, as vermelhas, e a advertência, a amarela, ela só te informa, ela só te alerta algo lá na frente. Todas as sinalizações têm os seus manuais, não precisa a gente focar, né, de ver esses manuais para ir para o teste, mas o que importa é a gente saber que existem as leis, né? Então todos os manuais de sinalização. Por exemplo aqui, a sinalização de regulamentação, sinalização de advertência, né? Então todas elas vão ter os seus manuais. Como a gente mencionou, parada obrigatória, te obriga, se você desrespeitar a infração gravíssima. E aqui, somente te informando que lá na frente vai ter uma parada obrigatória. Regulamentação e advertência. Foque nas nomenclaturas, pessoal. Então lembra lá as vermelhas, né? Regulamentação. Lembra lá a vermelha, regulamentação. E a amarela, advertência. Quanto aos desenhinhos, depois vocês deem uma estudada lá no material de vocês. Fugindo aí de regulamentação e advertência, a gente vai agora para os sinais, né, para a sinalização de indicação. Algo um pouquinho mais complexo aqui, mas é tranquilo, né, para a gente interpretar. Então, dentro da sinalização de indicação, vai ter uma subdivisão. Como assim? Então, dentro de indicação, vai ter as placas de identificação. Então, dentro de indicação, vai ter as placas de identificação. Quais são elas? Essas daqui. Elas vão mostrar aonde que você está, o quilômetro que você está e por aí vai. Uma perguntinha que cai lá, né? O condutor dirigindo avistou uma placa em formato de brasão. Essa placa é do quê? A formato de brasão é essa. Então lembra lá que essa placa é de identificação. Aí a pessoa geralmente me marca lá regulamentação, advertência, mistura todos esses nomes. Lembra que regulamentação é vermelha, advertência amarela. Essas aqui em formato de brasão é de identificação. O que ela vai caracterizar lá para você? Se a rodovia que você está viajando, se ela é estadual, federal ou pan-americana, né? Pan-americano é aquela que corta, né, o país e sai para outro país. Estadual só corta o estado, federal corta, né, o país, né, passa pelos estados do país. Seguindo, outra que vai ter ali dentro de indicação, lembra lá? Então tem identificação, vai ter a de orientação de destino, essa é bem simples, essa vai mostrar para onde você está indo, a distância que você está, né, de tal lugar. Né? Então, falou em orientação de destino, geralmente essas verdes que te mostra para onde você vai, né? Educativa, né? Então essas placas geralmente vai estar lá nas laterais da via, né? Quando você estiver viajando, tal. E a pergunta que cai lá, o condutor viajando avistou uma placa branca, tal, né? Caracterizando como ela é, escrito use o cinto de segurança, né? Ou motociclista use sempre o capacete. Essa placa é de educação, ou seja, educativa. Então lembra lá, falou de usar o cinto de segurança, educativa. Aí o pessoal sempre pensa, tá pedindo para usar o cinto de segurança, está me advertindo. Então é de advertência. Não, lembra lá que a advertência é as placas amarelas.
tomem cuidado com essas nomenclaturas para vocês não misturarem. Regulamentação vermelha, advertência amarela. Aqui ela vai ser educativa, ela está te educando, né? Use o cinto de segurança e por aí vai. Serviços auxiliares, ela pode ter uma orla, né, ao redor dela que é azul, com uma flechinha embaixo, caracterizando que para aquele sentido vai ter o que está na placa, né? Então vai ser as de serviços auxiliares. Não trago todas aqui, só para vocês entenderem brevemente. Então que para aquele sentido vai ter uma área de estacionamento, um pronto-socorro, uma área de campismo, um transporte sobre a água, né? Então aqui a chamada, né, balsa ou ferryboat que a gente tem no litoral, que é para transporte de água. Cuidado para não achar que é área com risco de alagamento, que muita gente não enxerga esse barquinho aqui embaixo, né? Então tá o carro, o barco e a água. Muita gente acaba marcando lá área com risco de alagamento, mas não, é transporte sobre a água. Ônibus de lado, ponto de parada, ônibus de frente, terminal rodoviário e por aí vai, né? Foquem lá no material de estudo de vocês depois quanto aos desenhos. A gente falou de serviços auxiliares, aí vai ter os atrativos turísticos, né? A estância hidromineral, arquitetura religiosa, museu, centro de cultura, patrimônio natural, cachoeira. Não trago todos aqui, mas vai ter lá zoológico, entre outras questões. Essas vão ser de atrativos turísticos. Beleza? Lembrando agora da sinalização horizontal. Horizontal também tem o seu manual e é tudo que vai no chão. As pinturas que vão no chão é sinalização horizontal. Aqui vamos reforçar essa parte, pessoal. É cobrado muito no teste, né? Tanto no teórico quanto no prático, nas aulas, e muita gente acaba errando uma simples informação que a gente poderia ter lá desde pequeno, não necessariamente na autoescola. Uma linha, né, para duas linhas. Lembrando que fluxos opostos. Linha amarela é fluxo oposto, vai e vem. Linha amarela é fluxo oposto, vai e vem. A branca divide sentido único. Branca divide sentido único. Por ela ser amarela, ela proíbe ultrapassagem. E qual a diferença de ser uma linha para duas? Ambas vão estar proibindo a ultrapassagem. As duas fazem a mesma função, mas qual a diferença de ter uma para ter duas? O que vai mudar, muita gente não cai isso no teste, mas eu acho interessante reforçar. O que muda aqui é a largura da via. Geralmente, quando a via é mais larga, né, a rua é mais larga, eles passam pintando duas linhas. É como se fosse um ênfase maior, né, de proibido ultrapassagem. Então, uma linha, duas linhas, ambas proíbem, e o que muda de ter duas é somente porque a rua é mais larga. Pontilhada permite ultrapassagem, e daí vai ter a dupla contínua pontilhada. Qual a diferença entre o lado de quem está na contínua e quem está do lado pontilhado? Quem está transitando do lado da contínua não pode realizar ultrapassagem. Quem está do lado da contínua não pode realizar ultrapassagem. E quem está vindo do lado da pontilhada, aí pode. Quem está do lado da pontilhada, aí pode realizar ultrapassagem. Então, reforcem sobre isso de linha, que pode cair tanto no teste teórico, quanto lá no teste prático ser cobrado, e muito, né? Sentido único, como a gente falou, a linha ser branca. Contínua proíbe mudança de faixa, então se você está aqui, continua aqui, não pode mudar de faixa, por ser contínua. E pontilhada permite mudança de faixa. Beleza? Ponto de ônibus, lembra lá que é proibido estacionar no ponto de ônibus, bem como 10 metros antes do ponto e 10 metros após o ponto de ônibus. Essa perguntinha às vezes cai lá. Não pode estacionar no ponto de ônibus, nem 10 metros antes e nem 10 metros depois do ponto, senão caracteriza uma infração média, né, R$130. Essa eu vejo cair com frequência no teste. Parar na faixa na mudança do sinal luminoso, também infração média, R$130. Lembra lá, semáforo vermelho, né? Acho que quanto a cor do semáforo é tranquilo, né?
Semáforo vermelho para você parar, semáforo verde para você seguir em frente, e o amarelo é atenção, ou seja, vai acabar o seu tempo de passagem. Você pode passar no sinal amarelo, não tem problema. Muita gente acha que não pode passar no amarelo. Pode. Se você já está embaixo do semáforo, pode passar tranquilamente no amarelo. O que não pode é você querer acelerar para pegar o semáforo amarelo. Aí não pode, né? Então, você já está embaixo, beleza. Agora, você acelerar para querer pegar o semáforo amarelo, não. E aqui, pro apressadinho, né? Geralmente que acelera achando que vai dar tempo de passar no amarelo e não consegue, acaba avançando a linha de retenção aqui, ó, e para lá em cima da faixa de pedestre, acaba muitas vezes levando essa multa. Parar na mudança, né, do sinal luminoso na faixa de pedestre, infração média. Né? Seguindo, semáforo, como a gente mencionou, acho que está tranquilo, né? Quantas cores, a gente acabou de mencionar ali. E reforça o semáforo do pedestre, às vezes cai lá e aí o pessoal erra essa questão. Qual a cor do semáforo do pedestre? Daí a pessoa coloca lá vermelho e verde e acaba errando. Por que acaba errando? Lembra lá que quando está terminando a passagem do pedestre, quando está verde para o pedestre e está terminando, ele pisca vermelho. Ele pisca vermelho. Então a alternativa correta, verde, vermelho e vermelho intermitente. Lembra lá, verde, vermelho e vermelho intermitente. Se marcar só verde e vermelho, acaba errando. Dispositivos auxiliares, né? Geralmente ali, como já diz o nome, auxiliar situações no trânsito, no fluxo ali dos veículos. E a que eu vejo que com frequência é a tal da taxa. O que é a taxa? A taxa é esses dispositivos luminosos que refletem à noite quando você está transitando. Não é todos os lugares que tem, né? Alguns locais, principalmente quando você vai viajar em rodovia, tem isso daqui. O interessante dele, né, porque fica melhor a visibilidade, né, fica mais seguro para você dirigir, mas o que cai no teste teórico é quantas cores, como se fosse esse desenho aqui, preto e branco, perguntando as cores que reflete aqui, aqui e aqui, como se fosse o número 1, 2 e 3. É simples para você matar essa charada. Se o desenho está mostrando o carro indo e vindo, ou seja, duplo sentido, fluxos opostos, você já mata essa charada sabendo que aqui é amarelo. Então, no meio, se ser duplo sentido, é amarelo. No sentido que o carro está indo, vai ser branco. E lá do outro lado, né, na contramão, como opcional, é vermelho. Lembra lá. Ah, e se for sentido único? Muito mais simples de interpretar. Lembra lá que o que divide a linha de fluxo, a linha que divide o fluxo do mesmo sentido é a linha branca. Então, vai refletir branco nos três, né? Então, na linha, nas laterais, vai refletir tudo branco. Sentido único é só branco. Então, lembra lá de analisar se for duplo sentido, no meio é amarelo, e daí você já mata essa charada lá. Reforcem essa daqui das cores, que às vezes cai essa interpretaçãozinha. Sinais sonoros, finalizando aí, né? Claro que a gente deu uma boa resumida no conteúdo, né? Dos agentes. Então, lembra lá, um silvo breve, siga, 2 silvos breves, pare, um silvo longo, diminua a marcha. Um silvo breve, siga, 2 silvos breves, pare, um silvo longo, diminua a marcha. Aí, os sinais sonoros, e daí tem os gestos do agente. Pessoal, não trouxe no slide aqui os gestos do agente, mas dei uma reforçada lá no material de estudo de vocês. Não tenho visto tanto cair sobre os gestos do agente, por isso que acabei não trazendo aqui, mas reforcem lá no material de estudo. O silvo, né, o silvo que é o apito, né, os sinais do apito, eu vejo com frequência cair lá. E para a gente finalizar, falando aí dos agentes, lembra lá, qual sinalização que prevalece sobre todas as outras? Qual sinalização que prevalece sobre todas as outras? Tudo que a gente já mencionou em aula. Lembra lá que vai ser a do agente. Lembra lá do agente. Se ele pediu para você subir na calçada, ir na contramão, furar o sinal vermelho,
você acata o que o agente da autoridade pediu. Então, a sinalização do agente prevalece sobre todas as outras. O que ele pedir, você vai fazer. Claro que ele vai pedir para você fazer isso para desviar um acidente, né? Um fluxo ali de um congestionamento, um cruzamento onde o semáforo parou de funcionar. Então, ele vai pedir nessas ocasiões, né? E lembra que a sinalização do agente prevalece sobre todas as outras. O pessoal acaba queimando essa questão, às vezes marcando, não acata, não faz o que a gente pediu porque está fora da lei. Não, está lá na lei que o que ele pedir, você tem que fazer. E fechamos por aí, pessoal, normas, né? Um resumão de normas de circulação, bem como sinalização. E fechou.